abrir as suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Gostaria de fazer a seguinte pergunta para os irmãos neste momento. Quantos de vocês já ouviram falar em Jabes ou Jabez? Levante uma das suas mãos. Ok. Existe um livro, né, que foi escrito falando a respeito da oração de Jabes. E durante 3 domingos, mês de janeiro, nós estaremos falando a respeito desta oração, deste homem, a qual a Bíblia cita muito pouco. O que a Bíblia cita a respeito dele é esses versos que nós iremos ler. Não tem mais nada, né? A única coisa, tem uma cidade depois em homenagem a Jabes, só. Né? O que eu irei acrescentar além disso, do conhecimento a respeito deste personagem, é o que os estudiosos estudaram a respeito dele. Mas somente esses versos da Bíblia é que falam a respeito dele e mais nada. Bom, então 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10, estarei lendo neste momento, que diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel a abençoar-me e aumentar as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. É só isso. A Bíblia não cita mais nada a respeito deste personagem. E nós estaremos estudando durante este mês a respeito da oração de Jabes. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, que eu seja apenas, Pai, instrumento do Senhor nesta noite para a proclamação da tua palavra. Me usa, ó Deus. Fala, Senhor, aos corações, assim como o Senhor tem falado ao meu coração. Que nada, ó Pai, venha nos atrapalhar de ouvir, ó Pai, a tua voz. Que eu seja, ó Pai, um canal desobstruído, ó Pai, neste momento, para que a tua palavra seja pregada, entendida, em nome de Jesus. Amém. Amém. A oração de Jabes. Existe um livro escrito por Bruce Wilkinson, que eu já li este livro, cujo tema deste livro é a oração de Jabes. Neste livro, ele aborda alguns assuntos importantíssimos. E um deles, por que Jabes foi considerado entre os seus irmãos o mais ilustre? Por que a sua oração foi capaz de mudar o curso da sua vida? É claro, meus irmãos, que a Bíblia não cita se ele foi o primogênito, a Bíblia não cita
se ele foi o mais novo, mas o que dá a nos entender de fato é que quando a sua mãe o teve, ela teve muito sofrimento. Então dá para nós entendermos que a sua mãe então quase morre quando ela dá à luz a Jabes. Ou pode ter acontecido também outro problema, mas nós vemos que todo o sofrimento da sua mãe, ela é causada por Jabes. Nós vemos também que naquela época, no Antigo Testamento, todo nome ele tinha um significado. Quando você recebia o nome dos seus pais, no seu nome, havia então toda uma expectativa. No seu nome havia toda uma história por detrás do seu nome. E no hebraico a palavra Jabes significa aquele que causa sofrimento. Então eu acredito, meus irmãos, aí é a maneira que eu enxergo, que todas as vezes que a mãe de Jabes via ele, causava-lhe sofrimento. Havia uma tristeza profunda no seu coração quando ela olhava para ele. Não talvez pelo que ele era de fato, mas sim pela consequência que houve para ela ter ele, ou alguma coisa muito desastrosa que aconteceu na vida de Jabes. Não sei se você tem esse tipo, às vezes, de pensamento, mas às vezes quando nós ouvimos uma música, ou nós lembramos de uma época muito próspera, muito feliz, ou muitas vezes um momento muito triste que a gente passou. Às vezes a gente se depara com pessoas, até pessoas mesmo, que quando nós olhamos para elas, nos causa tristezas, por algo que essa pessoa cometeu, ou com a gente, ou com outra pessoa muito perto de nós. Mas a grande realidade é que existem pessoas e coisas que nos traz tristezas. E nós vemos que para a mãe de Jabes, ele era a tristeza, ele era a consequência da tristeza, ele desencadeava essa tristeza. E todas as vezes que alguém o chamava Jabes, alguém estava dizendo: sofrimento? Ei, você que causa sofrimento, já imaginou você carregar este nome? E dentre os irmãos, como que ele então conseguia viver com os seus irmãos com este nome? Qualquer coisa que ele dizia, qualquer coisa que ele falava, as pessoas, os seus irmãos ou as pessoas o questionavam dizendo: você causou sofrimento para sua mãe, você causou sofrimento para minha mãe. Então nós vemos, meus irmãos, que ele carregava no seu DNA, ele carregava na sua alma, ele carregava no seu coração uma tristeza muito grande. Talvez nos nossos dias de hoje seria alguém muito depressivo, muito triste, porque a sua história causava tristeza, causava-lhe sofrimento. Sem contar que ele era oriundo da tribo de Judá, sua mãe, a sua família era oriundo da tribo de Judá. E estudando sobre a tribo de Judá, todas as vezes que nascia uma criança, era motivo de muita alegria para aquela tribo. Aquela tribo era uma tribo muito festeira, muito festiva, não sei como você entende aí. E eu acredito que quando nasce Jabes,
eu acredito que não houve muita alegria para aquela tribo, não. Não houve muita festa naquela tribo. Porque o seu nome, aí nós deduzimos, porque o seu nome já é um nome que significa tristeza, sofrimento. Como se alegrar com alguém, com uma criança que tem um nome que significa sofrimento? Então eu acredito que não teve muita alegria para aquela tribo quando Jabes ele nasce. Mas eu tenho aprendido, e vejo que nessa série de mensagens nós vamos aprender, que a oração, ela muda o curso da nossa vida. A oração, ela muda a história da nossa vida. Talvez você está aí assentado, apreensivo. Talvez você está sentado aí, ansioso. Começa a orar. Começa a jejuar. Começa a entregar a sua vida mais a Deus. Tem um compromisso maior com Deus. Na oração tudo pode mudar. Quando nós cremos em Deus, tudo muda. Em primeiro lugar, nós vemos, meus irmãos, que Jabes é um homem de visão. Por que ele é um homem de visão? Porque ele começa a orar a Deus. Ele conhece um Deus verdadeiro. Ele acredita que Deus poderia mudar o seu nome, poderia mudar a sua história. Ele é um homem de visão e aí ele começa a orar a Deus. Ele de fato era um empreendedor. Quem que é um empreendedor? É aquele que consegue fazer além do esperado. É aquele que consegue enxergar além do que os outros enxergam. Esse é o empreendedor. O empreendedor não é aquele que faz tudo igual os outros fazem, mas é aquele que faz as coisas diferentes. Nós vemos que Jabes faz a coisa diferente. Precisamos ser diferentes. Precisamos ter estratégias. E qual é a maior estratégia que de fato hoje tem um grande diferencial nas nossas vidas? A oração. A oração. Quando você ora, quando você entrega a Deus em oração, tenha certeza que o Senhor há de responder. Nós vemos que a visão de Jabes não é uma visão turva, mas é uma visão empreendedora. Ele aposta toda a sua vida, ele aposta todo o seu nome em Deus. Ele coloca a sua vida à disposição de Deus. Ele começa a enxergar Deus na sua vida. E não importa, meus irmãos, qual o significado do seu nome, não importa a responsabilidade que ele levava sobre os seus ombros, ele iria mudar a sua história, ele iria mudar o seu nome. Se há algo que Deus, ele é perito, é de trocar os nossos nomes. Ele fez assim com Jacó, ele fez assim com o apóstolo Paulo, ele fez assim com Abraão, ele fez assim com Pedro. Ele é perito em mudar o nome. E nesta noite ele quer mudar o seu nome também. Ele quer trocar o seu nome. Será que o seu nome nessa noite também tem sido sofrimento? Tristeza? O Senhor quer trocar o seu nome. Mas nós vemos que o plano de Jabes não foi uma estratégia dele mesmo. Olha, eu vou fazer assim, eu vou andar assim, eu vou impactar as pessoas da minha família desta forma, eu vou começar a agir assim. Já que eu tenho esse nome mesmo, então eu vou sair de casa,
eu vou fazer alguma coisa, mas eu quero chamar a atenção. Nós vemos que a maneira que ele procura para chamar a atenção, para mudar o seu nome, para mudar a sua história, o que ele faz? Ele ora ao Senhor. Ele empreende neste momento todas as suas forças, todos os seus planos, ele deposita no altar do Deus vivo. Ele coloca no altar do Senhor. Olha que visão que esse homem tem. Ele crê que Deus iria mudar a sua vida. Ele iria mudar os seus planos. Ele ia tirar dos seus ombros essa marca terrível que ele tinha na sua vida. Em segundo lugar, nós vemos que Jabez ele tinha uma missão. Primeiro nós vemos uma visão. Em segundo lugar, nós vemos uma missão. E uma missão específica. Algo intrínseco dentro dele próprio. Adianta você orar se você não tem uma visão? Adianta você orar a respeito de determinada coisa? Adianta você orar a respeito de determinado assunto se você não tem visão para o negócio? Você muitas vezes ora para determinado, mas que visão que é essa? Quando o Senhor colocar nas suas mãos, quando o Senhor então entregar para você, qual a sua visão a respeito disso? Você já parou para pensar nisso? Não adianta nada você pedir, Senhor, eu quero, Pai, eu preciso, eu quero, mas você não tem uma visão. Para que eu quero isso? Qual a finalidade disso? Qual a missão disso? Adianta. Nós temos que ter propósito para as nossas orações. Toda oração ela tem que ter um propósito. Por que você está pedindo? Por que você está orando? Por que você está jejuando? Tem um propósito na sua vida para isso? Se não tem, Deus não vai te dar. Se não tem, a sua resposta, ela não será ouvida. Se não há propósito, se não há projeto, se não há plano, se não há missão, se não há visão, não adianta. Quando nós temos um propósito nas nossas vidas, meus irmãos, né? Se você não conseguir guardar na sua mente, escreva. Mas você tem que ter algo escrito, guardado. Senhor, se acontecer isso na minha vida, eu vou fazer tal coisa. Este é meu plano, este é meu projeto, esse é meu desejo para eu fazer isso. Não é simplesmente pedir ao Senhor. Nós vemos, meus irmãos, que Jabes ele tinha uma visão, ele tinha uma missão. Caso a sua oração fosse ouvida por Deus, é importantíssimo isso para nós. Nós vemos então que ele era um homem de fibra, um homem que tinha lógica nos seus pedidos, nas suas orações. Muitas vezes nas nossas vidas, nós pedimos ao Senhor certas coisas, mas nem nós mesmos sabemos o que pedimos. Muitas vezes nem nós mesmos sabemos o que nós iremos fazer quando o Senhor colocar nas nossas mãos aquilo que nós tanto pedimos ao Senhor. Jabes ele tinha uma estratégia. Jabes ele tinha um plano na sua vida. E a sua oração era enfática. A sua oração ela tinha um alvo. A sua oração ela tinha um projeto, algo a alcançar. A palavra de Deus a respeito da vida dele nos ensina
que nós devemos ser perseverantes, insistentes. Sabe, meus irmãos, às vezes, nas minhas orações, eu questiono Deus. Eu pergunto para Deus, às vezes, algumas coisas. Às vezes eu indago Deus. Faço algumas perguntas para Ele. Senhor, eu não estou entendendo o porquê disso, o porquê daquilo. E muitas vezes nas nossas orações nós devemos não lembrar Deus, mas falar para Ele: Senhor, é a promessa do Senhor. Foi o Senhor que prometeu, é a Tua palavra que diz. Olha só, mas estamos colocando Deus à prova? Estamos lembrando Ele? Não! Mas nós estamos confirmando aquilo que a palavra de Deus nos diz, que foi Ele que nos disse, que Ele estaria conosco, que nós deveríamos ser fortes, corajosos. Não devemos lembrar, mas muitas vezes nós devemos falar: Senhor, é a Tua promessa, está escrito, foi o Senhor que disse. Eu não acredito que Deus em algum momento diz assim: é mesmo, eu lembrei, então eu vou fazer isso na tua vida. Não acredito nisso. Mas eu acredito que é a palavra em cima da palavra. Nós, como servos de Deus, devemos muitas vezes: Senhor, a Tua palavra diz. Senhor, a Tua palavra nos ensina. Senhor, a Tua palavra nos fala. E muitas vezes nós estamos vivendo uma situação, né, que a gente às vezes diz para Deus: Senhor, onde o Senhor está? Por que isso está acontecendo comigo? E nessas horas é momento de nós lembrarmos das Suas promessas, falarmos das promessas de Deus nas nossas vidas. Senhor, é o Senhor que fala, é a Tua palavra que diz. Eu creio, Senhor, o Senhor vai agir. É assim que nós devemos fazer. O que o salmista de Deus, o que o salmista nos ensina? Escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Então, se a palavra está comigo, se a palavra está com a gente, eu devo falar essa palavra, eu devo demonstrar essa palavra, eu devo mostrar ao Senhor: Senhor, é a Tua palavra que nos diz, é a Tua palavra que nos ensina. Não reivindicar, não determinar, mas crer que a palavra do Senhor, ela é eficaz nas nossas vidas. Devemos viver a palavra, devemos crer nessa palavra. Peça ao Senhor visão. Senhor, eu preciso ganhar dinheiro. É pecado? É pecado ganhar dinheiro? É pecado trabalhar honestamente? É pecado ganhar dinheiro? Não é. E se você estudar a Bíblia, se você for um estudioso da Bíblia, você vai ver que Jesus falou muito mais em dinheiro do que em salvação. Senhor, eu não estou vendendo. Senhor, o meu salário não está dando. Senhor, a Tua promessa nos diz, ó Pai, que o Senhor vai nos abençoar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós precisamos. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades, chamá-las pelo nome. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, eu estou precisando daquilo. Me ajuda. Devemos colocar diante do nosso Deus, diante do Senhor, as nossas necessidades. E eu acredito que Deus muda o curso de Jabes quando Ele coloca diante do Senhor. Quando Ele faz a sua oração, quebrantado na presença de Deus, eu acredito que Ele diz: Senhor, olha o meu nome, olha a minha história.
E ele pede para Deus: Senhor, me abençoa, aumenta, Senhor, as minhas terras. Ok, talvez você entenda desta forma: pastor, ele tinha terrenos, ele tinha terras, mas naquela época, ter terra, como nos nossos dias de hoje, né? Ter terrenos era sinônimo de riqueza. Então, quando ele diz: aumenta minhas terras, ele está pedindo: Senhor, me abençoe, Senhor, me dê riquezas. Meus irmãos, não deixe entrar ano e sair ano e você continuar na mesma. Tenha um espírito de conquista na sua vida. Não aceite derrota. Então o pastor domingo lá, primeiro culto, o pastor pregou só prosperidade. Não estou dizendo isso. Nós já somos prósperos. O que eu estou dizendo é que não aceite derrotas sobre a sua vida. Não aceite espírito de mendigagem na sua vida. Deus não nos fez para isso. A partir de amanhã eu vou chegar no açougue, não vou pedir mais coxão duro nem linguiça, é só picanha e filé mignon. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós não devemos nos conformar com as desgraças que acontecem muitas vezes nas nossas vidas. Nós não devemos nos conformar com certas coisas que acontecem nas nossas vidas, a quais nós muitas vezes já estamos acostumados. Tem pessoa que trabalha, tem crente que trabalha e não vê nada, não enxerga nada, não olha nada, não vê nada na sua frente. Entra ano, sai ano, acaba ano, as mesmas coisas. A minha oração para este ano é que 2021 seja muito melhor do que 2020 na sua vida. Que você possa, que a sua oração possa de fato tirar todo o espírito de imundície, todo o espírito negativo, tudo aquilo que não satisfaz a presença de Deus sobre a sua vida. Que você possa ter isso no seu coração. Que você possa crer nisso. Que a palavra de Deus possa ser eficaz no seu coração. Que a sua oração possa ser a mesma oração de Jabes. Que você possa pedir ao Senhor estratégias, sonhos, projetos de vida. Mas a sua oração, antes de mais nada, tem que ser uma oração empreendedora. Tem que ter alguma missão para essa oração. E nós, como crentes, muitas vezes vemos o vizinho prosperar, vemos o amigo prosperar, vemos ciclano prosperando. Eu não estou dizendo apenas na parte financeira, e a gente continua na mesma situação. Nós somos filhos do Rei, nós temos Jesus. A nossa visão deve ser ampla, muito maior do que a visão desse mundo aí fora. Porque a nossa visão não é a visão mundana, mas é a visão do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Olha o que ele pede: Senhor, aumenta minhas terras. Senhor, que a tua mão seja comigo. Isso é intimidade com Deus. Que as suas mãos sejam comigo, Senhor, onde quer que eu for. Que o Senhor esteja comigo, que o Senhor abra a minha visão, que o Senhor mude a minha vida. Olha que interessante. Poderia ser alguém desiludido, perdido. Não. Ele pede para Deus que Deus possa estar mudando a sua vida. Certa vez eu dei risada, né?
Alguém disse assim, crente, disse assim, eu não tenho jeito mesmo, eu sou azarado. O camarada azarado sou eu, crente. Falei, olha, nós que somos salvos no Senhor Jesus Cristo, nós somos as pessoas mais, se existe sorte, nós somos as pessoas mais sortudas do mundo. Esse negócio de crente, eu sou azarado, isso não existe. Esse negócio, olha, eu sou crente e todo mundo está indo e eu não estou, isso não existe. Isso não existe. Nós, crentes no Senhor Jesus, somos se existe sorte, nós somos as pessoas mais sortudas que existem na face da terra. Terceiro e último lugar, quanto vale uma oração? Qual o valor de uma oração? Uma oração não tem preço, meus irmãos. Uma oração não tem preço. A oração é valiosa demais. Nós não temos essa consciência da importância do valor de uma oração. Muitas vezes, meus irmãos, nós nem sabemos orar direito, nem sabemos pedir direito, mas a palavra diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes você não tem nem força para orar. Já aconteceu isso com você? Não tenho força para orar, eu não consigo mais orar. Mas se você tiver em comunhão com Deus, pode deixar que o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai interceder por você, com gemidos inexprimíveis. Portanto, se as coisas estão caminhando, os teus olhos, se as coisas estão caminhando para o dia mau, se os teus olhos, se as coisas estão caminhando não da forma que você gostaria, se os teus olhos, se você tem visto, se você tem ouvido que as coisas não estão caminhando para o abismo, calma, continua crendo em Deus, porque a força de uma oração no altar do Senhor, tenha certeza que amanhã tudo poderá ser mudado. Eita, devemos crer nessa esperança. É por isso que nós servimos a Deus. É por isso que nós temos um projeto. Qual é o projeto verdadeiro? Antes de tudo, o Senhor